Só um segundo. De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a psicóloga Lala Fonseca. Lala, gratidão pela participação conosco aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, como estamos, Luciano? Sempre bom recebê-la aqui. Gratidão sempre, viu, por poder participar conosco. Eu que agradeço, eu que agradeço. Bom, a gente vai falar de um tema um pouquinho mais duro, difícil hoje, né, que é a questão do luto. A cidade tem passado por esse período, né, depois de um momento trágico aí, com a perda de várias vítimas num acidente com os nossos bombeiros civis. E sempre nesses momentos, né, Lala, vem essa reflexão, né, do quanto o luto é difícil, mas é um processo que também é importante e tem que ser vivido. Na realidade, assim, a gente precisa, eu sei que é muito delicado, né? E esse momento é extremamente sensível, Sim. né? Quando acabou de acontecer uma situação, né? É um momento bastante delicado para a gente lidar com qualquer situação. Então, existe toda uma questão de respeito e de conversas que são importantes acontecer, né? São importantes acontecer. Se eu puder até dar um conselho para as pessoas, o mínimo que vê de noticiários a respeito do tema, eu diria que seria o ideal, né? Porque a notícia muitas vezes acaba trazendo um tom de tragédia, né, Luciano? E aí isso muitas vezes vai sensibilizar, o que acaba não sendo ideal. A gente viveu isso com Covid, né? E foi algo que tornou as coisas um pouco mais delicadas e mais difíceis, né? Vamos ver quando é informação e quando está sendo um tom um pouco mais que está mexendo comigo. Se estiver mexendo comigo, vou me respeitar. Eu acho que esse talvez seria a melhor orientação que eu poderia trazer para as pessoas que tiveram alguma perda. Sem dúvida. E de fato, né, o próprio veículo aqui, durante os fatos, né, enquanto as coisas estavam sendo apuradas, etc., a gente se resguardou até num sentido de respeito às próprias famílias, aos amigos, etc., porque, infelizmente, hoje em dia, muitas vezes as pessoas recebem as notícias ruins pela mídia antes de receber oficialmente por um parente, por uma pessoa que possa acolher, né? Então tem que começar, acho que a sociedade como um todo, ter essa sensibilidade, né? Quando a coisa também acontece de uma maneira tão intempestiva quanto foi, né? Para as pessoas que estão à volta, parece que leva um tempo maior para cair a ficha. Então, esse tempo também do acolhimento é fundamental. Sim, na realidade, assim, a gente tem que entender que essa dor que a pessoa está sentindo e que eu estou sentindo nesse momento é intensa, é física, é real, isso está acontecendo, né? É uma dor física, sim, né? Porque muitas pessoas se questionam, isso é uma dor mesmo, essa dor... de uma certa forma, está me provocando, às vezes, uma taquicardia, uma falta de ar. Será que é alguma coisa fisiológica? Então, né, essa perda provoca, né? Provoca realmente essa dor física, provoca, né, uma certa intensidade. Então, precisa verificar, é claro, talvez neste momento, tentar manter o básico, né? O mínimo. Qual é o básico e qual é o mínimo? A higiene pessoal, tá? O autocuidado, cuidado com si. Né? Você teve uma perda, você sofreu uma perda, talvez essa seria a melhor orientação que eu poderia te passar nesse momento, né? Porque a gente acaba não querendo fazer nada, absolutamente nada, e não querer ter contato com ninguém. Então, respeitar o seu espaço e o seu tempo. O que você pode conseguir fazer neste momento, pelo menos mantenha o seu banho, o escovar os dentes, a sua própria higiene. Isso é o que você precisa manter, tá? Dessa forma, assim, para a gente conseguir ir conciliando e verificar, né? E à medida que o luto e a dor vai acontecendo, na medida que ela vai acontecendo, quanto que eu vou conseguindo voltar à vida. E porque de fato é isso, né? Parece que a gente perde um pouco da nossa vida no processo. E ter essas pequenas rotinas é importante até para a saúde mental das pessoas que passaram por um impacto tão grande, né? Para as pessoas que estão à volta acolhendo. E a gente percebe isso. Às vezes o gesto de carinho é isso, né? É levar uma coisinha para comer,
né? É ajudar nesse cuidado pessoal nesse momento, né? E isso é muito mais potencial do que qualquer outro tipo de ação. Exatamente. Filha, deixa eu te ajudar a tomar um banho. Eu trouxe aqui uma torta ou eu trouxe aqui um almoço para você, porque muito provavelmente a pessoa não vai estar com muita disposição e a respeite, né, esse Sim, momento, que a sim. pessoa não está com disposição para preparar a comida, para arrumar totalmente a casa, para se arrumar. Isso faz parte do momento que ela está vivendo, né? Isso faz parte do quadro, tá? Então, exatamente, né? Assim, são momentos e momentos, né, que a gente vai viver e etapas. E o luto, né? Quem for pesquisar sobre o luto, as 5 fases do luto, né? O luto não é uma corrida de fases, tá, gente? Ele não necessariamente vai acontecer numa ordem específica e todas as etapas, Uhum. tá? Então isso é muito importante a gente deixar claro aqui, tá? Que as etapas vão acontecendo e a dor vai diminuir. Em algum momento vai ficar muito mais uma saudade, né? Uma saudade do momento em que vivemos. Então, se a gente puder também trazer, né? O que eu posso fazer nesse momento é tentar, quando você começar a se culpar pelas situações, eu deixei de fazer tal coisa, aquela pessoa havia me pedido, isso acontece, por isso que eu estou trazendo aqui, né? Aquela pessoa havia me pedido para estar presente naquele momento e eu acabei não indo. Olha, me convidou para um aniversário e às vezes eu fiquei com receio do Covid e eu acabei não estando presente, né, Luciano? Então, o que a gente pode dizer nesse momento? Você fez o que foi possível naquele momento da sua vida para você. Respeite o que aconteceu. Lembra, não o que você deixou de viver, mas tudo que você viveu com aquela pessoa e tudo que ela te ensinou nesse momento de vida. O que foi interessante e importante que vocês viveram. Você falou das fases e a Ingrid perguntou isso, né? Quais são, né? Quais são esses elementos que caracterizam aí? Lembrando que não é regra, né? Como a gente falou bem, que elas não seguem esse andamento e que às vezes a pessoa nem vive todas essas fases. Então, não necessariamente a pessoa vai viver todas essas fases e não necessariamente nessa ordem. Por isso que eu falo que não é uma corrida de fases, tá? Mas a gente tem a negação, a gente tem a raiva, a gente tem a barganha, a gente tem a tristeza e aí a gente tem a aceitação, né? A gente espera, né, por um luto saudável, pelo menos que a gente consiga chegar no processo da aceitação, né? Mas, por exemplo, a gente vai muitas vezes e volta, né? A gente pode estar numa etapa de negação, de não aceitar que aquilo aconteceu, e aí a gente sente uma tristeza enorme em relação àquilo, e aí a gente pode, de repente, já estar com raiva daquilo que aconteceu, né? Com raiva da pessoa, por que você me abandonou, né? É mais ou menos assim, tá? Então, as fases, elas vão acontecendo na medida que a vida vai acontecendo, né? Por exemplo, e também, assim, esse não exigir da pessoa, por exemplo, nossa, mas parecia que ela estava aceitando, que ela já estava compreendendo, e estava dando risada, a gente estava conversando sobre tal coisa, e aí, de repente, ela começou a chorar, né? Porque a gente funciona exatamente dessa forma, né? A gente vai acontecendo na nossa vida e, às vezes, um cheiro, às vezes algo que a gente faz lembra aquela pessoa, né? E aí isso traz à tona uma lembrança e faz com que, de alguma forma, a gente sinta falta, né? E isso faz parte de um luto saudável, né? O que a gente precisa lembrar é que o luto pode, sim, vulnerabilizar algumas doenças psicossomáticas. Isso, sim, né? Quadros patológicos, como a depressão, como a própria ansiedade. Então, a gente precisa ficar alerta, né? Exatamente para esse luto acontecer de uma forma saudável, para a gente não ter a questão, né, de um apego que não é elaborado, né? Ou a não aceitação, tá? E por isso, quem está à volta, é importante entender isso, né? Muitas vezes a gente tenta abafar essas fases na pessoa, não é? Por empatia, né? Não fique assim, né? Exato, Não exato. chora, não fica dessa forma, né? Então é muito importante, exatamente isso, Luciano, permitir que a pessoa fale livremente o que vier na cabeça dela, né? Expressar o que, assim, talvez uma pessoa, se você quiser ajudar, pergunte: o
que você está pensando nesse momento? E deixa a pessoa falar, não, você está lembrando daquele dia, ou você está lembrando daquela pessoa, né? Seja um bom ouvinte, não dá conselho necessariamente, né? Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Não, só ouve, né? Porque às vezes a pessoa só está querendo falar, né? Às vezes ela está querendo falar de uma culpa, às vezes ela está querendo falar do que ela deixou de fazer na vida, às vezes ela está querendo falar de algo que causou um desconforto, às vezes ela está querendo falar, inclusive, da profissão, né? Que a gente pode estar falando de pessoas sobreviventes, né? Bombeiros sobreviventes que perderam colegas, né? E que estão questionando, às vezes, esse momento. Talvez. Então, a gente tem que empaticamente compreender a dor que a pessoa está passando. Faz parte de um momento, né? É uma certa insanidade aceitável nesse momento que a gente vive. E que é normal, né? Ninguém conseguiria passar por isso sem esse impacto. E às vezes falar também de não falar, né? De simplesmente estar disponível lá do lado, porque às vezes a pessoa naquele momento não quer, né? Então só se coloque disponível para o momento necessário. Às vezes só estar do lado já é o que a pessoa precisa. Já é o suficiente, né? Só de você estar ali, estar do lado, estar fazendo companhia, tá ali. Não necessariamente perguntando algo, né? Acho que esse é importante, estar próximo, né? Às vezes oferecer a ajuda, às vezes oferecer a comida, às vezes trazer, olha, você adora brigadeiro, eu trouxe um brigadeiro para você. Se você quiser, tá aqui do lado. Quando você quiser estar aqui do lado, né? Não forçar também a pessoa a comer se ela não está com vontade. Sim. Né? E também eu acho que um cuidado, né? A gente falou muito das pessoas evitarem, né? Muitas matérias sobre o tema, muitos assuntos sobre o tema. Eu acho que a gente viu uma coisa que eu acho terrível ainda, né? Mas que uma exacerbação de redes sociais, né? Uma curiosidade, sempre, né? Tem essa curiosidade muito mórbida, divulgação muito grande das ações. A gente começar a ter essa consciência solidária também, que tem pessoas do outro lado, tem famílias do outro lado, né? E de começar a limitar isso, né? Porque o alcance é muito grande e muitas vezes a gente está colaborando para a dor dos outros, não tendo esse limite da curiosidade a respeito dos fatos. Aquele compartilhar que às vezes é desnecessário no grupo do WhatsApp, né? Muitas vezes isso acontece, né? E talvez isso pode provocar um impacto na pessoa que está lá do outro lado, né? Eu sempre falo sobre luto, né? Então, nessa situação, gente, a mensagem é um dos piores canais para isso, né? Para transmitir uma tragédia, a gente não sabe como é que a pessoa está na sensibilidade daquele outro lado, qual é a força que ela está para receber aquela mensagem. Então, tenta evitar, né? Às vezes, olha, eu vi assim, uma foto chocante. Gente, a gente está lidando com outro ser humano ali do outro lado, né? E a gente não sabe aonde pode chegar essa foto, né? Então, assim, respeito tanto para quem foi quanto para quem ficou, né? Para os familiares que estão sofrendo. Lala, gratidão sempre pela participação conosco. O programa está sempre aberto aqui, disponível. Gratidão especial por falar num momento tão sensível, né, de um tema tão delicado quanto esse conosco. Nós estamos sempre à disposição aí para tratar também de outras questões, mas eu espero que, né, esse recado do amparo, do carinho, do aconchego, em detrimento à especulação, à curiosidade, né, alcance o coração das pessoas e que a gente passe a ter cada vez mais essa rotina nesses momentos de luto. Eu que agradeço, Luciana, eu agradeço muito a audiência da TV Educadora. Fiquei muito feliz de estar aqui.